Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um NR para você. E hoje, uma das dicas que chegaram aqui para nós como uma sugestão de conversa foi sobre a Lei Lucas. Nos pediram para conversar um pouquinho sobre a Lei Lucas, uma lei de suma importância para uma prática hoje dentro de uma instituição formativa, aliás, dentro de espaços que recebam crianças, jovens, adolescentes. E para me ajudar neste bate-papo, nesse diálogo bem interessante, eu tenho hoje a companhia de Dixon Pessoa, nosso gestor executivo. Ele é socorrista formado pela Cruz Vermelha, também tem o curso de resgate em ambientes extremos e uma outra diversidade de itens dentro deste currículo, todos na área também administrativa, mas hoje vamos dar ênfase a essas duas grandes formações, porque vai nos respaldar com relação à Lei Lucas. E o que será? O que será esta lei? Por que surgiu? E por que hoje eu afirmo, e aí de fato eu agradeço a existência dela, porque ela é mais preventiva. É uma lei que busca prevenir e fundamentar, organizar todas as instituições. Então vamos começar com o nosso bate-papo. Dixon, seja bem-vindo ao nosso NR para você. Vamos lá. É muito interessante esse assunto, né? A Lei Lucas, ela é de fundamental importância. Eu gosto muito de dizer que não precisaria de lei. Não era para precisar de lei. Não era para precisar de lei, exatamente. É importante para que a gente pudesse exercer, ter os conhecimentos em primeiros socorros, poder ajudar as pessoas, né? Mas aí existe a lei para que... Vamos contextualizar, para entender, para que todos possam entender. A lei, ela surgiu a partir de uma grande demanda numa instituição formativa, né? A respeito de um aluno que ela leva o nome de uma criança chamada Lucas Begali, que era uma criança que tinha 10 anos de idade, dentro de uma atividade escolar. Ele sofreu um engasgo e, por falta de habilidade de todos que estavam ali envolvidos nessa atividade, ele veio a óbito. E aí a família se mobilizou por inteiro para ajudar as instituições e todos os lugares que recebem crianças, adolescentes, a se preparar melhor para estar acompanhando as crianças. E aí, Dixon, eu falo enquanto pedagoga, né? O quão isso de fato é importante. Nós estamos todos os dias com as pessoas, com aquilo que é de mais precioso para todas as famílias. E por vezes nós passamos muito mais horas com essa criança, com esse adolescente, do que a própria família, não é verdade? E aí, você poderia me falar um pouquinho sobre... Aí, depois desse incidente, essa família foi à justiça requerer essa obrigatoriedade e deu certo, não é isso? Isso. A família do Lucas, né, infelizmente, houve esse caso sinistro, né, porque ele faleceu. O engasgo, quando fala da Lei Lucas, a gente lembra somente do engasgo, mas o engasgo, ele mata muito rápido, né, é questão de minutos. Então, às vezes, não dá tempo você acionar o serviço médico de urgência para poder chegar um profissional qualificado. Então, é de fundamental importância os profissionais estarem qualificados para isso, porque não dá tempo, né? Quando a família entrou, e aí a família fez todo um processo de convencimento dos deputados, né? Foi toda uma mobilização popular para que os deputados colocassem essa lei para que ela entrasse em vigor, para que ela funcionasse, para que ela obrigasse as instituições de recreação, ensino, colônia de férias, grupo de jovens. Onde tiver uma reunião de crianças, tem que haver profissionais qualificados. Qual é o número da lei? 13.722, 2018. É uma lei federal. Essa lei, ela se sobrepõe a todas as legislações estaduais e municipais. Uma pena que tenha vindo por este motivo, mas grandioso para quem hoje convive com todas essas crianças. É, né? Muito importante a presença de profissionais qualificados nestes ambientes, né? Porque os primeiros socorros, eles não são só o engasgo, né? Também tem toda a parte de trauma, hoje em dia, nós temos uma população que ela necessita de atendimento psicológico, psicossocial. E o primeiro socorro também passa por esse presente. É estar presente, é passar confiança, é passar tranquilidade. É esse primeiro atendimento, né, que o socorrista acaba fazendo também, né? Uma criança que se acidenta, ela precisa de um carinho, precisa de uma pessoa próxima, de um cuidado próximo. Você falou uma coisa muito importante, Dixon. De novo, sou professora, então assim...
antes de ter informações sobre esta questão, e aí vejo minhas colegas, convivo com isso o tempo inteiro, o quanto é importante o equilíbrio na hora de um acidente. Por mais bobo, aspas, que ele seja, um arranhão, um corte, uma pancada, uma luxação, enfim, seja ele o que for, o quanto o equilíbrio de quem está com aquela criança, com aquele adolescente, com aquela pessoa que sofreu aquele acidente, ele é importante também nesse primeiro momento. E às vezes os professores, nós que fazemos parte do Complexo de Ensino Noilde Ramalho, rapidamente nos adequamos a essa necessidade, a essa orientação e por necessidade nossa. Nós temos hoje uma bombeira civil fazendo parte do nosso complexo, nós temos uma enfermeira fazendo parte do nosso complexo, mas ainda assim não era suficiente e entramos aí, você como gestor executivo do nosso complexo de ensino, nos trouxe essa necessidade de formação coletiva. E aí coletivo foi dos nossos auxiliares aos nossos gestores nessa área. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. A formação, o conhecimento traz segurança. Você estando seguro do que você está fazendo, você sabendo o que você tem que fazer, você fica mais tranquilo. E aí você acaba tranquilizando uma situação, né? Não é um sangramento no nariz, não é coisa de outro mundo. Mas as pessoas corriam porque estava tendo sangue no nariz, né? E hoje não. Hoje você vê pessoas que corriam atuando. Conseguindo raciocinar, conseguindo cuidar, conseguindo acolher e dizendo para a criança, olha, não é nada demais. Vamos cuidar disso aqui rapidinho, daqui a 5 minutos você está bom, está tudo certo, está tudo tranquilo. Então, esse conhecimento, e aí é fato, né? Quanto mais você conhece, quanto mais você está seguro do que você está fazendo, mais tranquilo você fica. E melhor você atua. Você acaba tratando uma situação com a importância que ela tem, né? Se a gente vai lidar com uma fratura, ela tem uma devida importância. Se você vai lidar com uma escoriação, é uma outra importância. Mas e se eu sei o que está acontecendo, se eu sei como fazer, eu trato aquilo de forma tranquila, segura, confortando, acalmando não só a vítima, aquele jovem que é vítima, mas a família daquele jovem. Na hora que eu vou entrar em contato com a família para comunicar que houve um acidente, eu vou falar, ó, tá tranquilo, não foi nada demais, mas eu falo com segurança, eu falo com propriedade. E aqui no nosso complexo, enquanto chega toda a equipe especializada nisso, dá ao funcionário, dá ao professor, dá ao auxiliar, dá ao funcionário da limpeza a sabedoria, o saber para saber lidar ali emergencialmente com a situação. Na verdade. Aqui no complexo nós fizemos uma coisa interessante. Nós criamos níveis de atendimento, né? Então os profissionais, a maioria dos profissionais, ele tem o nível 1 do primeiro socorro. Ele tem um curso básico. Eles vão lá, fazem um curso, cursos geralmente são de 4 horas, 8 horas, é um curso básico. Aproveitando esse gancho, para as instituições de ensino, para as creches, para os ambientes de festas infantis, essa formação, mesmo que seja ela básica, se faz necessário haver uma continuidade, ou seja, vários encontros, várias vezes durante o ano, durante um período, ou seria estanque? Eu formo uma vez e acredito que o conhecimento já foi o suficiente. Os protocolos de atendimento de primeiros socorros, eles são renovados, eles são atualizados ano a ano. Então, o procedimento que eu aprendi há 10 anos atrás não é o mesmo hoje. Ele foi atualizado baseado em pesquisas, em estudos científicos, e há um protocolo a ser seguido. Essa é uma publicação internacional que os países seguem esses protocolos de atendimento a traumas, a primeiros socorros. Então há uma necessidade de ser atualizado este curso anualmente. Então tem que ter uma continuidade formativa. E também a gente pode dizer que é um nível mais evoluído. Você tem um nível básico, no nosso caso. A maioria dos nossos profissionais tem um nível básico. Mas aí os meus coordenadores, eles já não têm mais um nível básico. Eles já têm um nível intermediário. E além disso, eu tenho um conjunto de socorristas que tem um nível avançado. Ainda maior. Né? Então eu tenho 8 horas
para os meus funcionários, a minha base de funcionários, eu tenho 16 horas que são para os meus coordenadores e eu tenho 40 horas para os meus socorristas. Eu tenho um grupo de socorristas, um curso de 40 horas de formação, 40 horas, que é o socorrista de nível avançado. Ou seja, no Complexo de Ensino Noel de Ramalho, acabou se preparando um pouco mais para lidar com todas essas adversidades, formando praticamente o complexo, todos os funcionários do complexo, mais o bombeiro civil, mais a enfermeira, enfim. É uma equipe boa, né? O meu grupo de socorristas, que ele tem 40 horas, ele está apto a lidar com situações mais críticas, né? Então eu tenho o primeiro atendimento, é o tempo que chega o meu coordenador, que ele tem o nível 2, e se ele não resolver, é o tempo que vai chegar o meu socorrista com um atendimento mais avançado. Então a gente está preparado realmente aqui para atender desde do pequeno acidente até um acidente mais grave com os nossos Dixon, assim, colaboradores. É uma preparação que a gente não quer usar. Não, é um seguro. É uma coisa que a gente faz, que valorizamos muito, mas nós não queremos usar. Não, é o tipo do conhecimento que ninguém quer pôr em prática, mas é importante ter. E aí a gente paga todas essas matérias mesmo, rezando para nunca precisar usar. Verdade. E aí vamos retomar então a importância da Lei Lucas, a importância de toda essa formação para uma prática, para uma rotina. Primeira delas, eu acho que salvar vidas. Podemos chegar nesse nível de salvar vidas? Seria assim tão complexo? É complexo. Eu vou só contar um caso que não é de uma instituição de ensino, mas semana passada um avião de uma companhia aérea brasileira estava no ponto de decolagem. Ele ia começar a decolagem quando houve um incidente dentro da cabine. E a aeromoça, ela soltou o seu cinto e foi lá. E avisou ao comandante que ele não decolasse, que estava tendo algum problema lá. Ele não poderia, as pessoas estavam em pé no corredor. Ela não sabia o que era. Quando chegaram lá, um garoto de 3 anos tinha se engasgado com a balinha. Ah, meu Deus. Aquela balinha mastigável que ele usa lá para não doer o ouvido. E de pronto ela conseguiu fazer a manobra de Heimlich, fez o desengasgo e salvou a vida daquela criança. Essa manobra, Dixon, eu até perguntei assim, seria tão complexo assim? Claro. Olha o motivo da lei, óbvio. E assim, essa manobra, ela é fundamental, porque são coisinhas bobas, né? Você falou, uma balinha, um recheio de um biscoito recheado, alguma coisa que... Um gole d'água. Que entra errado e pode precisar dessa manobra. Isso. É uma manobra importantíssima e ela salva vidas desde o bebê, porque ela é adaptada para o tamanho, né? Então, desde o bebê, a criança, o adulto, mulheres gestantes, idosos. Então, tem todo um trato com essa manobra. Ela é de muita importância, porque todo mundo engasga. Se você for fazer uma pesquisa na internet, você vai ver a quantidade de pessoas que morrem engasgadas. Tem engasgo com tosse, né? Por falta de conhecimento, por falta de uma pessoa que tem o básico. Porque, para mim, isso é o básico. A gente já devia nascer sabendo disso. Ah, meu Deus. Mas vamos aprender. Bom, quem não sabe, é hora de aprender. Então é muito importante a Lei Lucas, né? No nosso contexto de lidar com crianças, que a gente está sujeito, as crianças lancham. Uma coisa que acontece muito, né, em pesquisas, em estudos que eu vivo pesquisando, vivo estudando, vivo buscando, a criança ela está comendo e sai correndo. Muitas vezes. Tá? Então ela acaba engasgando. Conversando, né? Dando risadas. Isso. Então ela engasga ali com pouca coisa. E se a gente não tiver preparado ali, naquele momento, naquela hora, para identificar um sinal, porque muitas vezes o engasgo, Lucila, a pessoa não consegue falar. A pessoa não consegue gritar. Só percebe pelo gestual, né? Isso. Então os nossos profissionais eles têm que estar atentos aos sintomas, é o que eu estou vendo ali. Então, na hora que eu identifico que é um engasgo, eu tenho que tomar a providência, eu tenho que desengasgar. E isso, o relógio corre muito mais rápido nesses momentos. E nesse aspecto de que a gente fala, você está guardando uma vida, né? Você está cuidando de uma vida, mas você também está cuidando de um grande trauma, porque quanto mais tempo essa pessoa passa com aquela sensação de asfixia, maiores serão as sequelas emocionais também, porque, poxa, é um susto muito grande. Quando consegue desengasgar, que está tudo ótimo depois, a marca fica, não é? Além da sequela emocional, existe a sequela física.
dependendo do tempo que você passe sem oxigenação no cérebro, você vai ter um Ainda dano tem cerebral. outras consequências ainda Isso. maiores. Eu consegui desengasgar, mas passou alguns minutos sem oxigenação no cérebro. Então a gente vai ter um dano cerebral. Então, gente, muito importante, muito importante. A Lei Lucas, ela veio de um contexto muito triste para essa família, mas uma família que, de fato, conseguiu, com a sua tristeza, conseguiu forças para ajudar muitas outras pessoas. Uma outra importância muito grande, a gente está prevenindo, cuidando de vidas, mas também tem uma outra importância que aí é a prevenção de acidentes. Isso, né? Isso. Como prevenir... Ou só cuidar? Como é que a gente fala do acidente? Acidente não... Essa pergunta é interessante, né? Como é que eu faço a prevenção? Eu só consigo fazer prevenção se eu tiver o conhecimento. Como é que eu vou prevenir alguma coisa se eu não sei o que pode acontecer? O que pode causar? Então aí ela também ajuda na prevenção. Na hora que eu sei como tratar, qual o mecanismo que causa aquele acidente, eu consigo fazer a prevenção. E aí entra a lei Lucas, né, quando ela traz a obrigatoriedade de você ter profissionais formados em primeiros socorros. O primeiro socorro ele é muito abrangente. Ele não é só um engasgo. Numa escola, né? Vem engasgo, vem queda, vem trauma. Isso, tem o trauma, né? Tem as questões das doenças que elas são virais. Também. Né? Então você entra pela questão da saúde e você acaba tendo o primeiro socorro, porque eu tenho uma febre. O corpo humano ele não está preparado para lidar com temperaturas altas. Você tem a hipoglicemia. Uma falta de alimento. Né? Você tem a hipoglicemia, o corpo humano não está preparado para lidar com a falta de açúcar. Então, o profissional ele acaba entendendo disso e acaba, como ele sabe, como ele conhece o mecanismo, como ele está capacitado para atuar digamos assim, não é na prevenção, no conserto, né, na atenção ali, naquele primeiro atendimento, mas ele sabe como funciona o mecanismo. E aí ele acaba podendo, sim, atuar na prevenção. Então, se uma criança está se colocando em risco, o profissional que tem a formação do primeiro socorros, ele vai ter a segurança de chegar e dizer, não faça isso. Porque se você fizer, você pode se acidentar e pode ter isso, isso e isso. E a gente vê muito aqui, Dixon, também as professoras, por exemplo, agora que já tem um conhecimento maior sobre esse assunto, por vezes elas percebem até na qualidade de ação do aluno. Quando ele está mais apático, quando ele está mais branquinho, quando vê que o lábio está um pouquinho perdendo a cor. Cianótico. Que não... Aí ela já começa, peraí, não sei se tomou café, se for na tarde, não sei se almoçou, preciso saber se está bem alimentado, ele pode vir a ter... Ela já começa a realmente pensar preventivamente antes que isso se agrave. Isso. É realmente plausível. Porque ela conhece o mecanismo. Né? O que aquilo, se acontecer aquilo, o que é que vai acontecer? Porque quando ele vai fazer a formação, a gente diz, olha, o que é uma hemorragia? Aí a gente vai explicar o que é hemorragia. O que é que causa uma hemorragia? A gente vai explicar o que é causa. Então, se ela sabe a causa, ela sabe o tratamento, ela consegue dizer, opa. Antes ela vai dizer, não faça isso, porque isso aqui pode... É verdade. E aí, com toda essa gama de conhecimento e de formação, a gente acaba estimulando uma cultura formativa de uma população inteira, porque me imagina que todas as escolas, todas as instituições formativas, todos os lugares que têm atendimento de um maior número de pessoas, de adolescentes, de crianças, tendo essa formação, o quanto a gente consegue propagar conhecimento, não é? A cultura... Uma coisa que eu acho interessante, eu sempre estou falando isso, é que o seu conhecimento, quando você tem conhecimento, ele não fica restrito ao seu ambiente de trabalho. Você leva esse conhecimento para a sua casa, você leva esse conhecimento para a sua família, você leva esse conhecimento para a sua roda de amigos, você leva esse conhecimento para o bar, você leva esse conhecimento para a festa. Ele é seu e de quem tiver com você. Então, se você tiver... Aconteceu um fato. Eu estava num bar, na hora do almoço, estava lá almoçando, comendo um caldo, um negócio, num restaurante, e na mesa ao lado, uma criança engasgou. E engasgou tomando leite. Ele era um lactente. Ele estava lá tomando o leite dele lá e engasgou. E estava ficando roxo. E o pai e a mãe não sabiam o que fazer.
E eu estava ali sentado, eu falei, ó, me dá aqui esse menino. Fui lá e desengasguei o menino, e o pai só faltou me botar no céu, herói, você salvou meu filho. Eu falei, calma, vamos lá, senta lá, eu vou terminar meu almoço aqui. Mas veja que o conhecimento, ele foi para fora do meu ambiente de trabalho. Eu levo ele comigo. Então, os nossos profissionais que estão prontos para atuar dentro da escola, eles também atuam em casa, também atuam no seu momento de lazer, também atuam nas suas férias. Isso cria um movimento de segurança social. É verdade. Né? E quantos casos, Lucas Begali é um exemplo. Né? Ele engasgou e ninguém naquela... Caramba, onde é que ele estava? Que ninguém tinha o básico que era fazer a manobra de Heimlich. Uma pena. Né? Mas, enfim, hoje a gente tem criado uma cultura de conhecimento, né? E esse conhecimento ele tem se difundido. Cada vez mais a gente vê profissionais se formando, tendo esse conhecimento que leva para casa. Então, vocês fizeram um curso aqui e dentro do curso a gente falou sobre hemorragias. Falou, eu estou em casa e cortei meu dedo. Eu tenho que ligar para o SAMU? A gente já vive o resultado das formações. De fato que eles hoje desempenham esse papel com mais tranquilidade em casa e com eles. Eu já vi muitos. Vê aqui o meu curativo. Tá ótimo, seu curativo tá ótimo. Então, assim, eles também estão se sentindo mais fortalecidos com esses conhecimentos que foram compartilhados. E aí, com isso, a gente, além de criar essa cultura formativa, a gente acaba também ensinando dentro dessa sociedade a lidar com essa emoção, porque... De verdade, quando você vê um acidente maior, né, uma coisa mais séria, às vezes a pessoa não tem uma boa preparação e até o nariz sangrando desequilibra. E aí a gente ajuda nesse equilíbrio, que ajuda no controle realmente em um caso mais extremo. Por exemplo, uma queda que você precisa de espaço. Se muitos entendem o que está acontecendo, já não vai ter aquele aglomerado, aquela... Isso, né? Isso. Porque o que fazer? O que fazer nessa hora? Porque todo mundo corre para cima. Isso. E aí, quando você tem o conhecimento, fica muito claro, né? O que fazer? Gente, o primeiro socorro, é interessante dizer isso. Digamos que tem uma pessoa que foi atropelada. E aí eu cheguei na cena, tá lá a pessoa caída ao solo, mas já tem socorristas atendendo ela. Eu não vou para junto. Por quê? Porque já está sendo atendido. Eu não vou olhar se está certo ou se está errado. O socorrista está fazendo o trabalho dele. Mas, no entanto, tem um familiar daquela pessoa lá que está aqui do lado chorando. Que também precisa. Eu chegar perto, eu confortar essa pessoa, eu estou fazendo um primeiro atendimento, eu estou fazendo um primeiro socorro. De forma emocional, é um primeiro atendimento, é um primeiro socorro. Confortar aquela pessoa, estou ajudando aquela pessoa. Então, entender o que está acontecendo e poder ajudar perpassa por diversos fatores. Né? A gente consegue entender vários pontos que o socorrista pode atuar. Dentre eles, pegar o telefone e ligar para o serviço médico de urgência. Para os canais corretos. Isso. Saber para quem eu vou ligar, seja ele o bombeiro, o SAMU, quem quer que seja, a Polícia Rodoviária Federal, as BRs, eu preciso entender. Eu tendo o conhecimento, eu vou ligar para o órgão correto, que vai propor o socorro correto, e além do mais, eu vou poder passar a informação correta para quem está regulando aquela minha ligação. Quando eu ligo para o SAMU, não é só ligar e dizer, tá no chão. Até porque ele pergunta tanta coisa. Isso, ele vai perguntar o local, o que é que houve, e é interessante entender. Por que ele vai perguntar isso tudo? Porque no nosso serviço médico de urgência, de atendimento médico de urgência, SAMU, serviço de atendimento médico de urgência, nós temos 2 tipos de ambulância. Nós temos a ambulância básica e nós temos a ambulância avançada. Para mandar o ferramental necessário. Então, se for necessário uma ambulância avançada, ela vai com o médico para fazer aquele atendimento. Mas precisa eu dizer para quem está, meu interlocutor do outro lado da linha, o que é que eu estou precisando. O que é que eu estou vendo. E ele vai perguntando e eu vou dizendo, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver um mínimo de conhecimento. Então, e equilíbrio. E equilíbrio, para estar ali lidando com uma situação feia, em situações realmente são muito feias, mas a gente consegue pelo menos ligar para o serviço de urgência e dizer, olha,
Um acidente de um veículo com uma pessoa presa nas ferragens. Eu ligo para quem? Será que eu vou ligar para a Coserne? Será que eu vou ligar para a Caerne? O cara tá vazando água na rua, ele tá lá vazamento, mas eu ligo para quem? A Polícia Militar? Ligo para a Polícia Militar, né? Então eu tenho que saber para quem eu vou ligar. Então se ele está preso na ferragem, eu tenho que ligar para o bombeiro. Porque é o bombeiro que vai soltar ele das ferragens. O SAMU não tem as ferramentas para fazer o desencarceramento. Então esse é um conhecimento interessante de se ter também, né? E a gente na formação, isso vai se comunicando isso. Olha, preste atenção, veja o que você vai fazer. E você precisa ter calma. Saber o que está acontecendo para poder agir da forma mais eficaz possível. Porque aí conta tempo. Para ter discernimento para tudo isso. Dixon, e assim, caso alguém entenda diante da nossa fala, da nossa conversa, mas eu gostaria de um curso, o que você indicaria? De um órgão sério que eu recomendo procurar a Cruz Vermelha. Tá? A Cruz Vermelha ela oferece cursos de socorristas, são cursos bem completos, são cursos bem embasados, são cursos de 40 horas, 60 horas, são cursos bons, né, que traz para você uma segurança, um conhecimento de todas as áreas do primeiro socorro. Né? São 10 aulas, acho que são 40 horas, são 10 aulas de 4 horas, e são cursos assim fantásticos. Preço acessível, para quem quer se capacitar, é um preço muito acessível. Talvez hoje seja no mercado o melhor preço. Não estou fazendo propaganda da Cruz Vermelha. Não ganho nada. Não, estou fazendo propaganda, não ganho nada. É um órgão sem fim lucrativo, é um órgão de assistência. Essa é a maior beleza. Né? Então a formação dela é para formar pessoas para atuar na sociedade e ela não tem fins lucrativos. Então é uma empresa aí, é uma organização, né? Não é uma empresa, é uma organização sem fins lucrativos. Sério? E tem a chancela, tá certo? Tem a chancela. Esse certificado da Cruz Vermelha, ele tem validade internacional. Que então, bom. Qualquer país que você chegar, você apresentar o certificado da Cruz Vermelha, você vai estar certificado como socorrista formado. Consegue atuar. Isso, exatamente. Então, assim, para a gente fechar o nosso podcast, a Lei Lucas, ela veio para somar com a segurança, de uma forma geral, de todas as instituições que têm a responsabilidade de receber pessoas, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos que estão neste contexto. Então, acaba ampliando mesmo. E, assim, nós que fazemos parte do complexo, agradecemos essa iniciativa, porque, de fato, nos trouxe muita fundamentação. Agradecemos a atuação da gestão executiva, porque nos trouxe esse nortear de conhecimento que é hoje tão bem aplicado pelos funcionários. E, claro, nos comprometemos a dar continuidade a essa formação, uma vez que já foi compreendido que ela é contínua, minimamente todos os anos precisamos nos reciclar. Isso. E para a gente encerrar, o que você diria? A Lei Lucas dentro de uma instituição formativa aí uma palavra. De fundamental importância. Fundamental importância. Para mim, a Lei Lucas dentro de uma instituição formativa é garantia de vida. Então, assim, que a nossa garantia de vida tenha a fundamental importância nos fazeres de nossos fazeres e nos fazeres de todos. Obrigada, Dixon, pela sua presença. Obrigada por sua fala, por sua expertise da área. Voltaremos com mais assuntos dessa natureza, tá? Vamos. Propagar esses assuntos é de fundamental, assim, é muito importante para que todos tenham acesso. Esse é um conhecimento que ele é universal. Ele deve ter acesso. E eu recomendo, façam o curso, tenham a formação. Embora que vocês não utilizem no seu fazer, no seu laboral, nem queiram. Você não utiliza, mas é ter conhecimento da segurança. Né? É poder ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião. Viva, que isso seja propagado. Agradecemos a presença de todos vocês. Eu sou Lucila Ramalho, diretora do Complexo de Ensino Noilde Ramalho. Até mais.